Então, pessoal, na aula passada a gente começou a colocar a mão na massa ali, né? Começou a cutucar ali um pouquinho o Postman, ver um pouquinho sobre a tela, né? O que a gente vê quando a gente loga ali na nossa aplicação desktop, né? Mas antes da gente efetivamente começar a fazer os scripts, eu achei importante passar alguns conceitos, tá? Que a gente precisa saber sobre o Postman, sobre como ele funciona, antes de colocar a mão na massa ali com os nossos endpoints. Tá? E aí eu vou definir com vocês, inclusive, esses endpoints também. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de passar aqui para vocês é sobre a questão do runtime do Postman. Então, quando a gente executa ali o Postman, faz uma execução, né, de uma requisição, ele está ali por baixo dos panos, né? O runtime dele é baseado em Node.js, tá? Então, quando a gente faz o script, a gente vê toda aquela estrutura de JavaScript, tá? Ela é um pouco mais fechada, a gente não tem tanta liberdade como a gente tem, né, utilizando o VS Code, por exemplo, mas ela é baseada em uma biblioteca que a gente vai ver, tá, específica ali dentro do Postman, e que isso garante um comportamento dinâmico às requisições, então a gente consegue variar, né, colocar esse comportamento a mais quando a gente faz uma requisição e automação de testes, tá, no Postman. E tem esses conceitos que vêm junto, né? Então, primeiro é essa noção de collection, que eu já falei antes, né? Então, reafirmando aqui, é um conjunto de requisições que tem o objetivo ali de manter um espaço organizado de trabalho, colaborar com o time, facilita a geração da documentação, facilita a execução dos testes. Então, quando a gente tem uma collection única, né, para uma certa aplicação, então facilita a gente fazer a automação, colocar um monitor, né, fazendo um monitoramento dessa collection e tudo mais. Dois outros conceitos importantes quando a gente fala de script, tá, com Postman, é o pre-request script, tá? Então, o próprio nome fala, ele é o pre-request, né? Ele vem antes do efetivo request, que ele vai ser executado antes de uma requisição ser enviada ao servidor. E temos o teste script, tá? Que ele efetivamente vai ser um script executado após o envio da requisição e o recebimento da resposta. Então, é aqui que vai estar efetivamente nossas asserções, nossas verificações da nossa requisição, beleza? E outro conceito muito importante que a gente tem que saber é sobre escopo de variáveis. Então, para evitar repetição de código, evitar repetição de uso de variáveis no espaço, otimizar o desempenho e tudo mais, então a gente tem que entender como funciona o escopo dessas variáveis. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Aqui a gente vai falar, mas eu também vou mostrar. Então, a gente tem um escopo global. No escopo global, as variáveis que são definidas lá, elas vão ter acesso, né, visualização por todo o workspace. Ou seja, se você tem mais de uma collection, ela pode acessar uma mesma variável, ela vai visualizar exatamente a mesma coisa no nível global, beleza? Temos também as variáveis de ambiente. Então, essas variáveis já são legais de a gente configurar quando a gente tem, por exemplo, uma mesma aplicação com deploys em ambientes diferentes. Então, a gente pode ter um ambiente de dev, um ambiente de QA, um ambiente de prod, né? E aí, de staging, né? Que é um antes do prod ali. Então, talvez isso seja interessante a gente fazer essa variação de ambientes, né? Porque uma variável, né, pode ter mais de um valor ali entre os ambientes. Como, por exemplo, a URL. Uma URL do QA vai ser diferente da URL do dev. Então, a gente setar a variável ali na variável de ambiente é muito mais interessante para acesso. Nós também podemos definir, pessoal, variáveis a nível de collection. Então, dentro de um mesmo ambiente, a gente pode ainda definir uma variável a ser usada pela collection somente. E ela vai ser independente do ambiente. Então, a gente pode definir, tem duas collections dentro de um mesmo ambiente, dentro do ambiente de QA, por exemplo, sendo que uma collection vai ter uma variável específica para ela e outra não. Então, ela vai ser independente de ambiente. Nós também temos variáveis de escopos vindos de arquivos externos. Então, a gente pode definir variáveis aí vindas de arquivos aí CSV ou JSON. E temos também variáveis locais. Então, essas variáveis, elas vão ser definidas no script de teste, nos scripts, tá? E elas vão sobrescrever todas as outras variáveis. Né? Por que isso? Porque entende-se que quando a gente seta uma variável diretamente num script de teste de uma requisição,
Isso quer dizer que vai ser específico para aquela requisição. Então, ela vai sobrescrever todos os outros níveis, inclusive a global. Beleza? Então, esses conceitos aí são importantíssimos para facilitar a nossa vida quando a gente configura as collections. Beleza? E aqui a gente tem um fluxo aqui da ordem de execução dos scripts. Então, perceba que a gente começa aqui os scripts a nível de collection. Então, além das variáveis, a gente também tem scripts definidos para cada escopo. Então, a gente pode definir um pré-request script e um test script a nível de requisição, a nível de pasta, né, dentro da nossa collection, que a gente pode criar várias pastas, ou a nível de collection mesmo. Então, dentro da collection, ela vai possuir várias requisições, a gente pode definir um pré-request para todas as outras requisições. Então, isso é bem interessante, por exemplo, quando a gente vai configurar, setar variáveis relacionadas à autenticação, à autorização, né, daquela request. Então, um better token, por exemplo. Então, a gente vai rodar para todas as requisições daquela collection. Então, como eu disse, os pré-request scripts, eles são bem úteis quando a gente precisa configurar pré-condições para os nossos testes. Então, setar variáveis, parâmetros, cabeçalhos, a gente precisa setar um dado fixo ali no corpo da mensagem, que vai ser enviada pela requisição. Também é muito utilizada para depuração, então a gente pode utilizar um console.log ali para poder auxiliar na nossa depuração, né? Se a gente vê que tem uma falha no envio, né, de um request, a gente pode utilizar os logs para fazer essa depuração. Beleza? E tem a questão dos scripts de teste. Como eu disse, né, é baseado ali no conhecimento de JavaScript. E nós temos um objeto de biblioteca JavaScript chamada PM. Tá? Então, quando a gente for chamar, a gente chama PM.um método, né, uma função dessa biblioteca, que vai estar relacionado diretamente a tudo que a gente pode fazer com as requisições e com as respostas. Tá? E apesar disso ser default do Postman, é possível a gente utilizar pacotes externos, tá? Importar outras bibliotecas com o uso do comando require. Então, para quem já programa aí com JavaScript, já deve ter usado o require, né? Que é semelhante ao import também. Mas não são para todas as bibliotecas. Tem uma listagem de bibliotecas que a gente usa para poder fazer essa importação. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu deixei para vocês dois links, né? Então, tem alguns exemplos de dash script aqui. Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Isso aqui é para vocês realmente darem uma aprofundada melhor na documentação. E uma referência aqui do Postman JavaScript, né? Ali dentro do centro de aprendizagem ali do Postman. Beleza? E outro ponto que eu acho importante frisar aqui também é que quando a gente faz nossos testes, a gente utiliza muito o conceito de BDD. Mas isso não é obrigatório. No Postman, a gente pode utilizar esse conceito de BDD a partir dessa biblioteca, né, do Shai aí, mas a gente pode utilizar num ponto de vista com expect, por exemplo. Então, aqui, no próprio Postman, deixa eu abrir aqui para vocês, a gente consegue ver a diferença. Então, aqui ele mostra um exemplo, por exemplo, de como fazer um teste, né, utilizando o nosso PM, tá? Deixa eu... Isso aqui, E aí ele fala sobre a questão de você ter múltiplas acessões sobre o mesmo teste, fazer o parse, testar aqui, né, a resposta de um body, tá? Então, assim, a documentação, ela é bem completa, tá? Para vocês que têm dúvidas. E aqui, eles falam como fazer as sessões do HTTP, resposta. Aqui eles falam sobre a questão de variáveis dinâmicas, falam sobre a escrita de testes. Então, aqui, como eu comentei com vocês, né? Ele fala aqui, sobre essa biblioteca ali do Chai.js BDD, né, dessa sintaxe, em que a gente pode utilizar a sintaxe BDD, né? Então, espera-se que a resposta tenha esse status 200, ou a gente pode utilizar um formato do expect, tá? Em que, na verdade, a gente tem um PM expect to equal production. Então, na verdade, é algo que vem da pessoa que está fazendo o script, ou algo definido pela equipe, uma definição interna, que vai ser utilizado, tá? Então, tem bastante liberdade para que a gente possa fazer uma mesma validação de formas diferentes, beleza? E aqui, eu também deixei alguns outros links para vocês, explicando sobre essa diferença,
né, do expect, do should, com o chai, né, e o assertion styles. Então, aqui a gente tem um guia, né, como se fosse um manual aqui, explicando as diferenças entre esses estilos, né. Então, a gente tem o assert, né, nós temos aqui o estilo BDD, em que nós temos o uso do expect, e também nós temos o should. E aí ele fala um pouquinho dessas diferenças. Na prática, para a gente, isso não vai fazer diferença. Eu vou até mostrar para vocês alguns exemplos, né, como é que isso seria executado ali. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Eu acho que é questão de vocês treinarem mais de uma forma, né, e ver o que vocês mais gostam de aplicar nos seus testes, beleza? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora nossos endpoints, quais foram os endpoints que eu separei para a gente poder efetivamente botar a mão na massa. E aí, na próxima aula, a gente começa ali a fazer nossos scripts, beleza? Então, eu separei esses 2 endpoints ali do nosso Pet Store. Então, eu passei o link do Swagger para vocês. E a gente vai começar com a parte de usuário. Então, a gente vai fazer escrita de testes para 4 endpoints, né? Relacionados ao post, que é criar um usuário. Nós temos um get login. Lembrando que eu não estou afirmando que fazer determinado endpoint está certo ou não, tá? Eu estou fazendo um teste com base, né, naquele swag, naquela documentação ali. Então, normalmente, um login a gente não faz com get, né? Mas é o que está sendo lá. Isso pode ser algo que pode ser colocado até em xeque quando vocês estão conversando com a equipe a respeito dos endpoints, tá? Mas não é o nosso ponto aqui, não é avaliar se um determinado endpoint está com o verbo correto ou não, beleza? E sim testar se aquilo ali está funcionando como era esperado, né? Como está registrado ali na documentação. Temos ali um get user by username, então a gente precisa criar um usuário para ver, né? Logar com esse usuário e verificar se esse usuário está sendo retornado corretamente e também deletar esse usuário. E temos também ali do ponto de vista do pet, né? Então, nós podemos adicionar, né, um pet à loja, nós podemos atualizar esse pet e nós podemos deletar esse pet. Então, vamos fazer esses dois conjuntos aí de testes em uma collection nossa. Então, até a próxima aula, pessoal.